estudantes! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Lógica de Programação. Professora Thalia aqui com todos vocês. Nosso conteúdo da aula de hoje será sobre um tema muito incrível, que é o pensamento computacional, que nós já começamos a falar em aulas anteriores. Então vamos lá, o que é PC? Pensamento computacional, essa sigla diferente, né? Às vezes a gente relaciona PC, né, com computador pessoal, essas coisas, mas aqui PC tem um outro significado. Vamos lá! Computação é uma ciência com muitas facetas. A gente precisa pensar que ela consegue se aplicar por vários caminhos, por várias áreas, por várias vertentes. E uma dessas vertentes é justamente estudar como resolver problemas. E resolver problemas como? Por meio da construção de algoritmos, né? E a gente vai descobrir um pouco mais sobre esta palavra, desenvolvendo assim o pensamento computacional. Como a computação ela faz parte da vida de todo mundo e um dos intuitos, né, que a gente tem desde a educação básica, então vocês estão na educação básica, tá? Então essa primeira parte de formação é preparar justamente, né, as pessoas como cidadãos para o mundo. É essencial que os conceitos, né, de computação eles possam ser introduzidos nas redes escolares de todo o Brasil. E quando eu falo isso, eu digo mais uma vez que a gente tem esse privilégio de poder trabalhar com vocês sobre informática, sobre computação, para além de pessoas que só utilizam essas tecnologias, mas que agora conseguem criar, então ser capazes de criá-las e esse é o perfil que vocês vão sair ao final do nosso curso. Então, existem alguns pilares desse pensamento computacional, dessa habilidade de utilizar esses conceitos de computação para resolver problemas. Então, existem 4 pilares principais, que é decomposição, padrões, abstração e o tal do algoritmo. Vamos entender um pouquinho sobre eles? Decomposição, definição rápida. Dividir a questão em problemas menores e, portanto, mais fáceis. A gente vai dividindo. Padrões. Identificar um padrão ou os padrões que geram um problema. Algo em comum ali. Abstração. Ignorar os detalhes de uma solução de modo que ela possa ser válida para os diversos problemas. Então, você vai ver aquilo que é mais importante, ignorando algumas partes, mas focar, né, em abstrair como um todo. E o algoritmo, que visa, então, estipular a ordem ou a sequência de passos para resolver o problema. Então, tudo que a gente faz, né, durante nossa vida, nosso cotidiano, há uma sequência de passos para resolver os problemas. Desta forma, o algoritmo vai nos permear durante todo o decorrer dessa disciplina. E, claro, pensamento computacional também, mas a gente vai falar depois um pouquinho mais sobre. Então, a aplicabilidade. O que o pensamento computacional pode estar, né, ali ligado? Quando a gente entende que justamente está ligado a resolver problemas por meio dos algoritmos, fica importante que uma das formas justamente de exercitar essa habilidade é instruir o computador a realizar tarefas. Vocês já pararam para pensar que o tempo todo a gente está passando instruções? E quando a gente está no perfil de programadora ou programador, a gente faz isso com muito mais propriedade. Então, se desenvolve uma série de habilidades importantes, como pensamento crítico, criatividade, comunicação, raciocínio lógico, colaboração, flexibilidade, adaptabilidade, entre outras diversas habilidades que são muito importantes para quaisquer áreas de conhecimento, para quaisquer profissões que vocês desejem seguir. Tudo isso através justamente da computação. Olha que bacana! Então, dada essa relevância toda, vem sendo sugerido, inclusive, que o pensamento computacional, né, ele seja aplicado desde a educação básica. E aí eu volto lá para desde, né, as séries iniciais, como ensino fundamental, e não somente quando a gente fala em cursos de tecnologia. Então, neste caso, a gente está falando de curso de tecnologia, que é o curso, né, de técnico em informática para a internet integrado ao ensino médio. Então, mesmo em cursos que sejam apenas de ensino médio, é interessante que a gente pudesse trabalhar sobre essa vertente. E não é a mesma coisa que saber mexer, ou jogar no computador, ou jogar no celular, no smartphone. Apesar da gente utilizar de habilidade de pensamento computacional quando a gente está usando esses dispositivos. Mas não significa a mesma coisa. E não é necessário, né? E olha que bacana, isso é uma coisa muito interessante. Pensamento computacional não está diretamente ligado com a necessidade de um computador. Então, não é necessário um computador para se trabalhar com pensamento computacional. Pessoas, objetos, espaços físicos podem ser usados justamente para desenvolver o pensamento computacional de forma desplugada, tirando do cabinho. É como se a gente não precisa de computador, a gente pode utilizar de papel e caneta para trabalhar pensamento computacional. Na verdade, está muito mais ligado à forma com que a computação olha os problemas e poder aplicar isso em qualquer outra área, em qualquer outra situação. E como que isso está presente no dia a dia?
Então, lembra dos pilares que eu falei para vocês anteriormente? Então, vou falar um pouquinho mais deles aqui agora. Considerando a realização de uma festa de aniversário, então, toda a sua preparação ela é dividida em etapas, desde o planejamento, ou, por exemplo, agora a gente vai se preocupar com a decoração. Agora a gente vai se preocupar com os convites. Nossa, saudades, né, da gente fazer essas coisas. Agora a gente vai se preocupar com a parte da comida. Perceba que a gente dividiu em algumas etapas, então esse processo é a decomposição. Quando a gente vai no supermercado, né, a gente vai. Vocês já repararam nas prateleiras que são sempre divididas em características em comum? Então, por exemplo, a gente vê lá o detergente, do lado o desinfetante. Então, é um padrão, porque, por exemplo, eles são produtos de limpeza. Então, quando a gente divide, né, e separa os produtos em grupos, né, a gente faz a análise de características em comum. Por exemplo, a mesma coisa, a gente vê o leite condensado, o creme de leite, próximos, que eles possuem características em comum. Então, esses aqui é alimentação. Esse aqui é limpeza. Então, cada um deles tem a sua divisão. E neste momento, estamos fazendo o quê? Reconhecendo padrões. Então, esse é outro pilar. Outra coisa, você tá lá, né, olhando, né, saudoso, aquele famoso TBT, e você tá vendo um álbum de fotografias. E ali vai possível abstrair. Então, você tá em busca de fotos de formatura. Você vai, nesse caso ali, tem um álbum cheio de montão de fotos, mas você só quer focar nas de formatura. Quem dera, né? Logo, tomara vocês formados, olhando suas fotinhas. Não, e aí tem foto, né? Você criança, tem você andando de bicicleta, tem de casamento de não sei quem, mas você quer ver quais que pertencem somente àquele objetivo. Então, você vai acabar abstraindo as demais, eliminando as demais e focando naquilo que é importante, porque você está ali caçando, sua mãe pediu para você ver as de formatura. Então, você faz um processo de abstração. E, por último, o último pilar, né, mas não menos importante, que é o algoritmo. Por exemplo, quando você está seguindo o passo a passo de uma receita de bolo de chocolate, que delícia, hein? Levando em consideração uma sequência de passos para realizar uma ação. Então, pegue 3 ovos, bata os ovos, misture com açúcar e assim, né, sucessivamente. Então, isso aqui representa esse passo a passo, são os algoritmos. Mas e qual que é a relação disso? Por exemplo, qual que é a relação do pensamento computacional com o computador, que é uma das ferramentas que a gente trabalha, né? Nosso melhor amigo, nosso best amigo. Então, quando a gente compreende que o pensamento computacional ele está justamente relacionado com a parte de sistematização, da resolução de problemas, né, de uma forma a ver isso sob o ponto de vista da computação, então, por isso, pensamento computacional. Então, visando justamente, a gente faz muito isso por meio da construção dos algoritmos, que é esse passo a passo que a gente acabou de falar, fica evidente que uma das formas mais simples de exercitar essa habilidade é justamente instruir o computador, falar para ele o que ele tem que fazer, né? Então, você tem que fazer esta tarefa, esta tarefa. No fim das contas, a gente está passando ordens, né? E programar é isso. A gente está repassando instruções ao computador e, nesse caso, a gente vai comunicar com ele numa linguagem que nós entendemos. Então, existem as linguagens de programação, que é a forma com que nós nos comunicamos com os computadores. Então, por exemplo, eu estou me comunicando com vocês, estou falando sobre o idioma, a nossa língua, é a língua portuguesa, é a linguagem que nós entendemos. E para conversar com os computadores, a gente precisa conversar nas linguagens de programação. Algumas em português, algumas em inglês, devido, né, à questão da língua ser uma língua mais universal, né, que tem mais acesso, mas é a forma com que a gente se comunica para que ele possa, então, realizar o que a gente quer. O que nós queremos, tá bom? É a forma com que nós comunicamos, porque no fim das contas, isso aqui depois, isso é um processo que a gente não precisa se preocupar, o computador faz essa tradução, né? Porque os computadores, ele entende em números binários, são zeros e uns, sempre ligado ou desligado, né? 0 ou 1, é como se fosse assim, então essa tradução, para que ele possa entender o que a gente quer, né? O que nós queremos que ele faça, tá bom? Então, os nossos programas serão resultados dessas instruções. E a lógica? Então, quando a gente está aplicando pensamento computacional, estamos pensando nas melhores formas de resolver problemas. Então, mesmo, né, problemas computacionais. E a lógica, né, pensa algo lógico, pensa sempre pelas terminologias, se preocupa justamente com o modo que os pensamentos e as ideias são organizados. Isso é lógica. Possibilitando, então, concluir algo por meio de alguns argumentos. E geralmente, né, quando a forma de executar uma tarefa, de uma forma de ordenar o pensamento ali, é o raciocínio lógico. Você já deve ter ouvido falar muito sobre isso. Então, o que é o raciocínio lógico? Por exemplo,
a tarefa de se vestir. Então, a gente vai vestir uma roupinha, a gente vai vestir aqui a roupinha do campus séries, né, o uniforme. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos pensar na sequência de passos e a gente está raciocinando para que aquilo aconteça. Então, primeiro, o armário está fechado, a roupa está dentro do armário. Então, o que você precisa fazer? Abrir o armário, depois pega a roupa e depois você pode se vestir, correto? Essa é a descrição correta do encadeamento lógico para realizar uma ação em uma sequência finita de passos. Então, não é infinito, não fica para sempre. A gente precisa resolver o problema, né? Então, retoma o conceito que a gente já falou de algoritmo. E o algoritmo, claro, está o tempo todo, né, ao nosso lado. Então, vocês já devem ter ouvido falar muito sobre os algoritmos das redes sociais, mas a nossa vida é um próprio algoritmo. Então, por exemplo, depois que a gente aprende, vocês agora estão vendo essa palavra de uma forma mais íntima, mais profunda, a gente pode começar a ver o mundo de uma forma diferente. Porque qualquer coisa, automaticamente na nossa cabeça, a gente vai passar a ver como se seriam possíveis algoritmos. Por exemplo, você está num lugar e você vê dois caminhos, tá ali as duas direções, né? Pode ser um cruzamento de uma rua, você pode ir para a direita ou para a esquerda. Então, com os algoritmos, você pode analisar qual caminho é mais fácil, qual caminho é mais rápido para chegar ao seu destino. Então, os algoritmos estão ali com essa sequência de passos para resolver um problema, essas instruções que nos fazem, inclusive, pensar de forma diferente. Então, vou deixar para vocês aqui exercitar um algoritmo básico, pensar como resolver um problema. Então, o problema é do lobo, da cabra e do repolho. Um homem precisa atravessar um rio com um barco, que possui a capacidade apenas para carregar ele, então só vai ele ali, né? E mais uma de suas 3 cargas, que é um lobo, uma cabra e um repolho. Então, ele precisa atravessar ali e, oh meu Deus, o que eu faço? Então, o homem deve fazer, o que o homem ele deve fazer, né, para conseguir atravessar o rio sem perder as suas cargas? Porque, pensa com si, o que ele vai ter que fazer? Tem que ser ele e uma das 3, mas ele precisa levar todas ao final. Contudo, né, imagina, ele vai ter que levar uma, depois volta e busca outra. Há algumas regras. O lobo nunca pode ficar sozinho com a cabra, porque imaginem só, o lobo pode comer a cabra, meu Deus. E a cabra não pode ficar sozinha com o repolho também, né, senão a cabra vai lá e come o bendito do repolho. Por isso, vou deixar de desafio para os meus queridos estudantes. Elenquem a sequência de passos do seu algoritmo para resolver o problema, tá? Então, eu quero que vocês façam isso. Tentem pensar como resolver para vocês levarem a cabra, o repolho, o lobo, um de cada vez, junto com o homem, né, com o nosso fazendeiro. E com certeza vocês vão estar pensando no algoritmo. Então, muito obrigada pela aula de hoje. Exercitem, tá, o exercício que eu deixei para casa. E um grande abraço. Tchauzinho!